Imagine que você começou a estudar o idioma, de repente você decidiu fazer um college no Canadá, a vida vai lá e te passa várias rasteiras e você realmente entra no modo de sobrevivência no Canadá. Essa é a história que você vai ouvir agora. É a história do Vitor e da Brenda, eles que estão no Canadá e eles acabaram de ter uma grande reviravolta. E aqui está o Vitor e a Brenda, eles que vão contar essa história para vocês. Meninos, que história é essa? Vocês chegaram aqui no Canadá por meio de college, mas não foi por causa do college que vocês receberam aí o convite da residência permanente, certo? Nem o college terminamos. Agora. Nem o college a gente terminou. Então, não, com certeza. Olha só, mas vamos começar essa história do começo. Por que vocês decidiram morar no Canadá? Aí é a sua parte. Bom, eu sempre tive o sonho de morar fora. Mas o senhor, meu marido, nunca que queria vir e morar em nenhum lugar fora do Brasil, porque ele era muito conectado com os pais dele e tudo mais. E aí, na época, eu estava fazendo faculdade de administração e o meu professor, frequentemente, e ele sabe disso que eu falei para ele, me falava: Brenda, o que você está fazendo aqui? Você está estudando, você está vendo economia, por que você está aqui? Em todas as aulas ele me falava isso. E eu, na época, nós tínhamos 2 filhos já. Então, realmente eu falava, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí, convenci o meu marido que a melhor ideia seria a gente vir para cá, a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida de novo. Então, 3 filhos. E aí a gente falou, não, realmente pagar escola particular para 3 crianças, porque a gente não via a possibilidade deles estudarem em escola pública, não dava. Então, aí ele aceitou. Fui convencido. Perfeito. E vocês já falavam inglês? Se sentiam confortável com o idioma? Como que foi essa parte para vocês? Eu sempre gostei do inglês, eu gostava muito de escutar música, tinha feito alguns cursinhos, mas eu sempre tive vergonha de falar. Inclusive em português. Eu tinha muita vergonha. Agora, normal, mas antes eu tinha muita vergonha. E o Vitor, ele era receoso com o inglês. Falava que inglês não era para ele, que ele nunca ia conseguir aprender a língua, muita dificuldade. Eu sempre fui de exatas, eu falava, minha cabeça não é para línguas. Perfeito. E como você com este pensamento, sou de exatas, não gosto de línguas, línguas não é para mim, como que veio essa história do college? Como que vocês decidiram pelo college? Vocês chegaram a pesquisar sobre outros programas de imigração? Como que surgiu essa ideia de chegar no Canadá por meio do estudo? A nossa ideia principal não era vir por college. Nunca foi. Nunca foi. Ele nunca queria. A gente sabia das dificuldades, porque a gente tinha 3 filhos, então... A gente sabia que o college tem essa questão de horário maluco que não permite você fazer muitas outras coisas enquanto você está no college. A gente sabia do custo, que era muito caro. A gente não tinha nem dinheiro para pagar o college. Só que nem a Brenda falou, foi um processo longo. Até mesmo antes da gente vir, eu acho que quando a gente bateu o martelo foi o quê? Uns 3 anos antes da gente vir pra cá? 4 anos. 4 anos da gente vir pra cá. Que foi quando ela me convenceu a fazer o inglês, que eu comecei a estudar inglês, a gente começou a juntar dinheiro. Eu sabia que o idioma e o dinheiro era importante. Então eu falei, eu não sei por que meio a gente vai, mas a partir de agora a gente vai começar a estudar e guardar dinheiro. E foi assim que a gente começou. Chegou a pandemia, a gente voltou, nós com 3 filhos, voltamos a morar com meus pais para poder juntar um pouco mais de dinheiro. E a questão do college que você perguntou foi, na verdade, foi ali na fase final que foi quando a gente já não aguentava mais. As economias que a gente tinha estavam começando a derreter devagarzinho, porque as coisas iam aumentando, a gente já não conseguia mais guardar dinheiro, tinha que começar a tirar um pouco da reserva. O dólar começou aquela subida, então o que a gente tinha, sei lá, tantos $1.000 já não era mais aquilo. E a gente falou, tá batendo a água na bunda ali, o que a gente faz? E aí, no meio disso, você apareceu. Aí eu vi no seu Instagram, aí conhecemos o curso da Janete. E aí, naquele momento, o Vitor, eu falei, meu amor... Por livre e espontânea pressão. Trabalho muito, não tenho tempo, mas tive o tempo de comprar este curso para você fazer.
Não, essa parte até porque foi bem assim. Ela falou, amor, olha isso aqui, ó. A Lúcia postou curso da Janete. Ela promete CLB7, do zero a CLB7 em um ano. Muito bom, não sei o que. Eu falei, amor, interessante, legal, né? Mas eu ainda tô terminando o curso de inglês. Tô trabalhando também, não sei e tal. Não, mas olha, meu amor, ela tá com uma. Eu falei, é um investimento, né? Ah, mas ela tá com uma promoção e tal. Beleza, tudo lindo. Fui trabalhar, voltei. Amor, fiz uma loucura. Ela falou assim, fiz uma loucura. Falei, o que você fez, meu amor? Comprei o curso da Janete. Falei, mas tudo bem. Você acha que você consegue? A gente vai, eu te ajudo aqui em casa, você estuda. Mas eu não comprei pra mim. Falei, entendi. Decisão estratégica. Estrategicamente, Vejam o que é uma mulher de visão. Isso é uma mulher de visão, minha gente. Olha isso, a estratégia completa. Não deu nem tempo do cara pensar. Não, já só tava lá, falar, e começa amanhã. Muito bom, muito bom. E qual que foi a sua ideia, Brenda? Vocês, nesse momento, estavam no Brasil, certo? sim, a gente estava no Brasil. E aí o Vitor estudou, foi um ano depois, né? Um ano e... Que eu comecei o curso? Não, que você fez a prova. Foi um ano, que eu não consegui acompanhar o curso exatamente. Chegou na parte final ali, foi quando a Maria Luísa ela tava pequena ali, então teve os momentos da vida que acontece com todo mundo. Então, eu não teve uma partezinha final ali que eu não consegui acompanhar, mas depois de um ano que eu fui fazer a prova do francês lá em São Paulo. E aí na época eu lembro que eu consegui CLB6, não consegui o 7. Eu lembro que na época eu até mandei mensagem pra Janete, falei, Janete, olha, você acha que convém tentar algum recurso, alguma coisa? Porque eu acho que eu tive CLB 7, 7, 6 e 6. Só que um 6 era na expressão oral e o outro 6 era na compreensão oral, então no listening. Ela falou assim, olha, primeiro que TEF geralmente não tem muito o que recorrer. Segundo que, como uma é uma compreensão, é uma prova objetiva, então não tem. Falei, tudo bem. Tentei e ficou ali guardadinho, sabe? Só para quem está nos ouvindo compreender a timeline, né, a linha do tempo dessa história. Nós estamos falando de que ano? A prova foi 2021. Foi 2021, logo depois da pandemia. Então vocês tomaram a decisão de começar o francês logo no começo, logo que as mudanças. Olha que interessante. Porque a gente não queria vir estudando. E a gente pesquisou sobre os programas provinciais. Eu virava à noite tentando ler tudo que tinha, as coisas que tinham. Mas era muito difícil, porque a nossa situação... 3 filhos. E a nossa situação financeira no Brasil era difícil. A gente... Assim, não... A gente chegou... Tanto é que os estudos não eram... Era literalmente a última opção. Porque a gente chegou a tirar o visto americano pensando na possibilidade de vir para os Estados Unidos e pegar o ETA para poder entrar no Canadá, ficar 6 meses aqui e tentar uma visita exploratória e ver o que acontecia. Mas a gente achou muito ousado. E aí, na época, né, o Vitor fez o 6 e fez a prova, tirou o 6 e tava muita pressão para ele. Ele falou, eu não consigo mais, eu não aguento mais, o nosso dinheiro tá acabando, se a gente não for agora... eu vou desistir desse plano. E a gente estava morando com os pais dele, mesmo sendo os pais dele. Amo meus pais, eles estão aqui, inclusive. Amo meus pais de paixão. Mas estava complicado. É uma nova família, né? Exato, para quem está escutando a história, se coloque na situação deles, tá? Porque é uma família com 3 filhos, eles já estavam há um tempo morando com os pais. Não é fácil. Eles saíram de uma realidade 2 anos. 2 anos eles ficaram na casa a pandemia inteira. Pois é, porque ele trabalhava, crianças não tinham aula, não tinham o que fazer. Saíram de uma realidade X. Aí, querendo ou não, é um downgrade na vida, né? Que você acaba abrindo mão do seu espaço, da sua casa, para você retornar para a casa dos seus pais. Isso logo depois que você tem a sua família, né? Então, tentem se colocar, imaginem-se na situação deles. Sim. E aí foi o momento que, apesar dos pesares, apesar de saber que não era o melhor investimento, que o dinheiro ia meio que em vão, a gente falou, vamos estudar.
E vamos contextualizar aqui para o pessoal também. Qual que seria, na época, o perfil de imigração de vocês? Por exemplo, você, Brenda, você é formada em administração, já tinha experiência na área, qual que era a sua idade na época? Então, eu 25, tinha 24, 25 anos. 24, 25 anos. E você, Vitor, estava com que idade? Mesma idade, 24, 25 anos. E qual que é a sua área de formação? Sei lá, No não Brasil- sei qual verbo utilizar. Sou químico. Químico, olha só. E você tinha experiência de trabalho nessa área? Sim, eu trabalhava num projeto da Marinha no Brasil. Perfeito. E só uma dúvida. Como que era o teu inglês na época? Você sentiu que você evoluiu estando no Brasil? Chegou a fazer algum simulado do teste de proficiência ou não? Só foi essa prova do francês? No Brasil, eu nunca tinha feito prova de inglês. Eu estudei inglês por um tempo, mas inglês eu nunca gostei. Sendo bem sincero, assim, eu aprendi por necessidade, mas nunca me interessei, foi algo assim prazeroso, vamos dizer assim. Ao contrário do francês. O francês eu curti a jornada de aprendizado, eu gostei da experiência. Mas o inglês para mim sempre foi uma obrigação. Olha só que interessante isso, porque muitas pessoas se sentem assim. A pessoa ela já tentou estudar inglês várias e várias vezes, e quando se fala do francês, quando ela escuta, por exemplo, falando no Instagram, estude o francês, que eu pareço assim uma matraca, todos os dias lá, falas, por favor, estude o francês. As pessoas muitas vezes elas falam, você ficou louca. Eu já tô com essa dificuldade no inglês, eu já estou penando no inglês. Você tá querendo que eu aprenda o francês em menos de um ano? Isso não é possível. Aí a pessoa coloca essa barreira na cabeça dela. Ela fala, não é possível, essa mulher tá louca. O que ela tá falando não é possível. Mas tudo isso vem do quê? Dessa barreira do inglês. Então muita gente acaba se identificando com isso. Aí eu não tinha feito, eu nunca fiz. A Brenda, na verdade, naquela época, ela estava estudando ferrenhamente pro IELTS. Com o Simon. Não sei se você já ouviu falar do Simon. Olhava toda hora. Ele fazia as lives, né, com o pessoal para treinar também, eu assistia. Eu não cheguei a participar de nada, porque, igual eu falei, eu tinha muita vergonha, mas eu acompanhava tudo. Porque naquela época também só tinha o IELTS no Brasil, né? Naquela época não tinha. Olha que importância de vocês falarem isso, porque hoje as coisas são completamente diferentes, né? Quem tá se planejando agora, meus amigos, a realidade, honestamente, sejamos honestos, que os meninos podem confirmar, tá muito mais fácil. Não só tem o CELP, como o PTE Core também. Então, todos os testes aceitos pelo Canadá, eles são feitos no Brasil. Naquela época, estamos falando lá um pouco pós-pandemia, no meio da pandemia, na verdade, só tinha o IELTS. Né? Então não tinha muito o que fazer. A Brenda aí estava numa situação um pouco difícil. E você estava estudando o IELTS para então conseguir a entrada no college, é isso? Na verdade, eu sabia que precisava da prova de inglês para a imigração. Então, o objetivo principal era para imigração como um todo. Aí, como a gente teve aquele limite, estava aqui já, a gente falou, tá, então vamos por estudos. E aí, na época, como estava logo após a pandemia, eu nem precisei fazer o IELTS, eu fiz o Duolingo. Tentei 3, 4 vezes fazer o Duolingo, porque era uma pós-graduação que eu ia fazer, então a nota era um pouquinho mais alta. A primeira vez deu 5 pontos a menos do que eu precisava. Aí na segunda vez falou que eu olhei para o lado, invalidou. Terceira vez olhei para o lado, invalidou, não sei que horas, mas olhei para o lado, invalidou. Aí na quarta, eu fiz 2 provas no mesmo dia. Fiz a terceira, e deu inválido. Eu falei, eu não saio daqui enquanto eu não conseguir esse negócio. Aí eu fiz pela segunda vez no mesmo dia e deu certo. E daí que... Detalhe, lembra, morávamos na casa dos meus pais. O combinado foi, todo mundo sai de casa. Porque eu ficava muito nervosa, eu não queria ninguém me escutando, falando inglês de nada. E eu falei, não podem ficar aqui, saio para qualquer lugar. Não é para ficar na sala, no quarto, não, é fora da casa. Aí conseguimos. E aí que viemos. Aí, então, foi você, Brenda, que decidiu seguir por esse caminho do college. Você queria arcar realmente com o fardo de vir aqui como estudante. Porque, estrategicamente, um homem trabalhando, né... Justíssimo. Sejamos honestas. Você aí que está
Você aí que está nos ouvindo, e é uma questão até interessante, brincadeiras à parte, é uma questão bem interessante, até um insight aqui para o pessoal. Geralmente, muitas pessoas fazem a escolha, quem tem o melhor nível de inglês? Na verdade, existe uma estratégia psicológica muito mais vantajosa do que essa. É quem está mais disposto a encarar as dificuldades do mercado de trabalho. Então, geralmente, a pessoa da família, o cônjuge, que é o mais tímido, que é aquela pessoa que não tem aquele sentimento de confronto, de enfrentamento, esta pessoa, muito provavelmente, ela vai ter muito mais dificuldade no mercado de trabalho. E isso também pode impactar e muito na jornada de imigração. Porque quem vem com visto para trabalho, o que acontece? As contas da casa vão estar aqui, ó, no peso nos ombros desta pessoa, tá? Isso é um ponto bem importante. E para isso, a pessoa realmente tem que ter uma boa desenvoltura no mercado de trabalho para ela buscar um salário cada vez melhor. E se essa pessoa tiver timidez, se essa pessoa for muito fechada, vai ser muito mais difícil dela conseguir realmente enfrentar o mercado de trabalho aqui no Canadá. E na época também, a nossa filha ainda não tinha idade para entrar para a escola. A gente chegou em março e em setembro ela poderia entrar. Então, esse primeiro termo do college, que graças a Deus foi online, eu fiquei com ela em casa e seria impossível ele conseguir estudar com uma criança tendo que cuidar de toda a casa. Então, por isso, o trabalho para ele e eu ficaria com o trabalho de casa. E vocês decidiram, então, fazer o estudo, né, a via do estudo, mas em qual cidade do Canadá? Foi em Kitchener, Uhum. porque eu falei, já que eu vou estudar, então eu vou realmente selecionar um curso que eu acho interessante. E aí eu fiz uma busca de vários cursos e as cidades que tinham o curso que eu gostaria eram em London ou em Kitchener. E aí a gente acabou optando por Kitchener, porque eu dei uma pesquisada no mercado de trabalho, a quantidade de vagas para a área química, já pensando futuramente para ele. E aí eu vi que aqui teriam mais oportunidades de emprego na área química para no futuro ele, né, conseguir um Perfeito. E como que foi para você, Vitor? Que você falou que você teve aquela dificuldade no inglês, você já tinha ali um CLB6 no francês. Qual que foi o seu primeiro emprego aqui no Canadá? Como que foi essa questão do idioma para você? Como que você encarou tudo isso? O meu primeiro emprego ainda é meu atual emprego. Primeiro e único. Mas eu nunca precisei. Na verdade, é uma bênção carregada de... O que você fala, né? A gente sempre fala de sorte, que não é sorte, porque a sorte somos nós quem fazemos. Então a gente deu uma sorte. Eu conheci um amigo aqui, um brasileiro, e ele falou, você precisa de alguma coisa? Eu falei, trabalho. Do resto, graças a Deus, a gente já tinha conseguido alugar o basement pra gente morar na época. A gente chegou morando num basement. E a gente falou, tem que ser o mais barato de tudo. Ponto importante ser mencionado. Aí ele falou, olha, tem esse contato aqui, se quiser. Aí eu liguei e tal. Eu lembro até que comecei falando inglês com todo o medo do mundo. Aí em algum momento da conversa, o meu atual chefe, ele falou assim, are Brazilian? Eu falei, yes. Daí ele falou, sou português. E aí ele começou a falar em português, eu quase que pedi pra ele voltar pro inglês, que tava um pouco mais fácil do que entender o português de Portugal naquele momento. E no fim, hoje em dia, eu comecei a trabalhar fazendo concreto, trabalho fazendo sidewalk, trabalhos com driveways e tal. E nessa empresa tem só portugueses. Aqui em Cambridge, onde a gente mora, tem uma comunidade portuguesa gigantesca. A gente tem umas 4 padarias portuguesas. Maravilhoso, vende sonho, vende... Muito bom. Eu nem sabia disso, mas foi perfeito. A gente não sente falta de comida nenhuma. O pão de queijo que o Simon recomendou, a gente comprou lá o pacotinho, foi muito bom. Então, na verdade, o inglês que eu tenho hoje em dia é muito o que eu carreguei do Brasil, porque eu pouco uso. Com o passar do tempo, já é nosso terceiro ano aqui, com o passar do tempo, eu comecei a falar um pouco mais com clientes quando a gente vai fazer o trabalho na casa das pessoas. Então, isso me ajudou a destravar um pouco mais. Mas, tirando isso, eu só falava português. No meu grupo de trabalho, que é o Concrete Crew, nós somos em 4. Os 4 são brasileiros. Meu filho, mas então você realmente é aquela sorte, sorte por um lado, mas assim como você está falando, você não, até o momento, você não esteve, não criou a própria imersão, né, em relação ao inglês. E com eu isso, não preciso. Não evoluindo, Nós conseguimos viver aqui tranquilamente sem falar inglês. Olha isso.
Não, tipo, no meu trabalho. No trabalho, é. Eu No não. trabalho. A Brenda... E a vida também não, né? A vida também não, né? Não. Porque senão, o pessoal que tá nos ouvindo, eles vão achar, então eu vou pra lá, Não, né? não. Eu não preciso. Não. Mas a gente conhece muitos, aqui tem muito português. Nosso vizinho era português, a gente se mudou agora, mas... Enfim, a cidade inteira é só bandeirinha de Portugal nos carros. Olha que legal. Nossa, Portugal em todo lugar. Uhum. Então, se você quiser realmente, a gente conhece muita gente que aqui só fala português, mas nessa região, né? Em outras regiões a gente sabe que não é assim. Mas também, é o que a gente falando da sorte, né? Esse que acabou virando amigo, a gente nem conhecia. A gente chegou aqui no Canadá, a gente não conhecia ninguém. Nada. Nenhum amigo. Eu não conhecia ninguém que tinha vindo pra cá. Eu vou... Do zero. Talvez a história fique um pouco longa, mas... Porque não tem como... Assim, encontrei esse trabalho. Mas esse meu amigo, que hoje em dia é meu amigo mesmo, foi uma história muito do acaso. Lá onde eu trabalhava, no Brasil, tinha meus amigos bem próximos que, obviamente, eles sabiam de todo o projeto, eles viam eu estudando francês, porque aquela carga horária de, no mínimo, 3 horas, mas chegava o horário de almoço, eu tava lá, fazendo minhas atividades e tal. Então eles viam que eu tava estudando francês e tal. Inclusive eu tinha uma amiga que falava francês, às vezes no almoço a gente ficava ali batendo papinho pra tentar... Mas enfim, faltando um mês, eu era concursado. Então eu tinha o direito de pedir uma licença não remunerada. Mas como eu era um servidor civil dentro de uma organização militar, eu dependia da aprovação do comandante. O comandante negou. Por quê? Mas assim, por quê? Porque sim, Porque sim. Mas eu lembro que a gente já conversou muito em casa antes, eu falei, não, vamos tentar, porque é uma segurança, né? Podia pedir uma licença por até 2 anos, então é aquela segurança, tipo, se a gente for e não der certo, a gente tem como voltar e tem alguma coisa. Mas eu falei, mas se ele falar não, eu falo, então eu tô indo pro RH e vou pedir a conta. Simples assim. E foi o que eu fiz. E aí, quando eu tava no aviso prévio, quando eu voltei pro meu setor tal, que eu comuniquei todo mundo, né? Falei, daqui um mês eu tô saindo, porque tinha toda a questão de passar trabalho, os detalhes de uma saída, né? E aí, um dos chefes lá falou, tá, que legal, mas você vai pro Canadá, você vai pra onde? Eu falei, vou pra uma cidade lá, geralmente o pessoal só conhece Toronto, Vancouver. Peguei e falei, não, é Kitchener, eu acho que... Ele olhou assim, Kitchener? Eu olhei pra ele, Kitchener, por quê? Ele falou, não, o marido da filha, da irmã, da mãe da minha esposa, uma coisa bem nada a ver, mora lá, e quando eu fui pro Canadá, eu fiquei na casa dele. Vou passar o seu contato pra ele, você quer? Eu falei, por que não? E foi aí que eu liguei pro Fernando, que é esse meu amigo, mandei mensagem, ele falou, não, me liga qualquer dia. Daí faltando acho que uma semana pra gente vir pro Canadá, eu liguei pra ele, falei, não, então, só falar, a gente tá indo, a gente vai morar em tal lugar e tal. Daí que ele falou, você precisa de alguma coisa? Eu falei, não, só trabalho. Daí ele falou, não, e você tem quem vai te buscar no aeroporto? Eu falei, não, a gente já contratou uma pessoa pra ir lá buscar a gente e tal, mas a gente ainda não sabe como vai fazer com as malas, porque não sei se vai caber tudo num carro só. Eu falei, não, eu vou pra lá. Eu falei, não, tá bom, Fernando, mas quanto que custa? Porque a gente contratou outra pessoa. Ele falou, não, eu não falei que eu não tô vendendo serviço, eu falei que eu vou te buscar. Eu falei, tá bom. Aí quando ele foi, ele buscou a gente, ele trouxe. Eu lembro que ele ajudou a descarregar as coisas em casa, lá no basement. Aí ele falou, não, a Brenda fica aqui com as crianças. Ele nunca tinha visto ele. Falou, vamos comigo até em casa. Fui com ele até a casa dele. Aí ele falou, não, eu vou ficar aqui pra ficar com o carro. Oi? Dele, não, fica com o carro, você vai precisar agora. Você vai fazer compras, fica com o carro. Então, tipo, nesse caso foi literalmente sorte. Foi Deus que falou assim, ó. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. E vocês chegando com 3 crianças, certo? Com 3 sem crianças. Nenhum trabalho, sem dinheiro, com só a primeira parte do college paga, só o primeiro termo porque a gente pago. não tinha dinheiro para pagar o segundo. Olha isso. Vocês chegaram em 2023? Foi. 23, Foi 2023. Uau! Você largou, então, o seu emprego público, pegou as malas, todo o dinheiro que você tinha, 3 crianças e veio aqui pro Canadá. Exatamente. Beleza, então vocês chegaram no Canadá, esse Fernando foi aí o anjo que ajudou vocês nesse primeiro momento. Você tá, inclusive, nesse trabalho até hoje, desde o momento que vocês chegaram no Canadá. Como que foi o college, Brenda? Na verdade, a pós-graduação que você acabou escolhendo. Como que foi pra você? Que você também estava estudando inglês. O college foi a pior coisa. Eu chorava. Esses professores não ajudam em nada. E eu não tinha muito tempo para ficar lendo livros.
Porque eles falavam, não, vai estar no tal livro. E eu falava, não dá, não tem como. Eu tenho que cuidar de 3 crianças da casa. E quando eu tô na aula, eu ficava com o fone enquanto eu tava fazendo outras coisas, porque não dava. Quando eu via, né, que o assunto era ok. Quando eu realmente tinha que se concentrar, eu tentava ficar ali. Mas eu tava com a minha filha mais nova também, então era complicado. Mas tentei me dedicar ao máximo que deu, mas também não tava aguentando mais. Falava, meu Deus, como que eu vou terminar? Era um ano, né, o curso. Como que eu vou terminar isso aqui? Não tem como. O curso começou em maio. Foi 8 de maio, eu acho. Foi comecinho de maio. Aí em junho veio uma A publicação. reviravolta. Aí veio o primeiro plot twist da nossa história. Já sei. Foi o Francophone Mobility Program. Yeah! Meu Deus, e aquele LC6 que você achou que você não usaria, mudou toda a história. Até arrepia aqui, ó. Mudou. O francês mais uma vez. Oh, meu Deus, que maravilha. Exatamente. E ali, era um mês de aula que eu já tava chorando. E aí apareceu isso. Eu falo, meu Deus, a gente tem que conseguir isso aí. E o empregador, aquele rapaz que te deu o primeiro emprego, ele aceitou fazer o Francophone Mobility Program para você. Que bem. Oh, gente, se não é a mão de Deus, eu não sei o que é. Sim. Eu lembro que na época a gente veio literalmente com uma mão na frente e outra atrás. A gente veio sem reserva nenhuma. Que pode parecer loucura, é loucura, mas era a nossa única opção. A gente não tinha outra escolha. Ou a gente fica no Brasil do jeito que a gente tá, que também era ficar numa mão na frente e outra atrás, ou a gente vinha pra cá e tentava. Então a gente arriscou. A gente pagou pra ver. E na época eu lembro que era $9.000 o segundo termo do college. E a gente veio, que nem eu falei, sem nada. Então eu tava trabalhando para tentar levantar o dinheiro. Não, mas assim, quando você que está nos ouvindo, quando ele fala sem nada, pense que é sem nada e com 3 filhos. Não é sem nada e um casal aventureiro. Não. É sem nada e 3 filhos. Coloque isso na conta. Então imagine como esse pai de família estava se sentindo com essa conta que viria de $9.000. Que a gente tinha 5 mil. Eu lembro do valor, nós tínhamos $5.000. Quando a gente chegou, pago 3 meses de aluguel para conseguir. Não, a gente não conseguiu só pegar o primeiro e último, foi o primeiro, último e mais um. E o primeiro termo do college. E mais $5.000. Então a gente tinha que mobiliar uma casa, né? Claro que já tinha fogão, geladeira, essas coisas já tinha, mas cama, colchão, a gente dormiu colchão inflável por um bom tempo, até estourar, e aí a gente comprou. A gente comprou, não, a gente ganhou de doação. Ganhou de doação, até hoje a nossa cama é de doação. Doação aqui é uma bênção. E isso morando no basement. Morando no basement. Olha isso, olha isso. Então você conseguiu fazer o processo do Francophone Mobility Program lá na primeira leva. Na primeira leva. Quando lançou, veio o anúncio que abriu as portas, digamos assim, né? A gente já pegou. Eu sabia de 2 brasileiros que estavam lá no trabalho que a empresa tinha feito para eles o processo do LMIA. Então eu falei, bom, se tem essa liberdade, vamos tentar, né? Por que não? E sabendo que tava chegando uma conta de $9.000 para pagar, a gente tinha conseguido juntar 5 nesse tempo que tava trabalhando ali. Não sabia, a gente não tinha carro. A Brenda ia levar as crianças para a escola de bicicleta. Era 20 minutos para ir e voltava em cima da hora, não sei o que e tal. Vicenzo tinha 9, Bernardo 7 e Maria Luísa 4. Então, uma filhinha indo de bicicleta para a escola. Enfim. Aí quando abriu as portas, que daí a gente foi procurar uma consultoria também, como que a gente podia fazer e tal. E essa aqui é um anjo, ela é a guia nossa aqui. Eu lembro que ela falou assim ainda pra consultora, falou, olha, eu vi do flagpole. A gente pode eu falei, eu sei dessa possibilidade. Ela, não, eu não recomendo. Ok, você não recomenda, mas é possível. Então eu vou. Porque assim, qual que era o nosso medo? Aplicar pro Francophone Mobility Program. Só que a gente tinha que ter uma resposta. Porque dali um mês eu tinha que pagar o college. Eu não podia esperar. Não tinha o que fazer. Então, a gente falou, então vamos fazer o flagpole. Aí a gente foi, todo mundo pegou nossas coisinhas, pegou o carro emprestado. Vamos pra Niagara Falls. De madrugada. Passa todo mundo a pezinho lá. Volta. Não sei o quê.
fez todo o processo. Para quem não sabe, o flagpoling é você cruzar a fronteira dos Estados Unidos e retornar. Nesse retorno que você consegue mudar o seu status de visto. Então, os meninos estavam, por exemplo, a Brenda estava com visto de estudo, o Victor estava com visto de trabalho, mas para eles não continuarem o college, eles queriam mudar o visto deles, que daí assim eles não precisariam mais pagar o college. Mudaria o status deles aqui no Canadá, certo? Certo, exatamente isso. Aí eu lembro que quando a gente voltou para a fronteira do Canadá para fazer todo o processo, eu lembro do agente de imigração conversando comigo, né? Ele falou, tá, mas por que você não aplica online? Porque você tá aqui. Aí, na hora, eu falei, o que eu respondo, meu Deus do céu? Não, porque como o governo lançou agora essa, e meu chefe tem muita dificuldade de encontrar trabalhador que fique no trabalho, ele falou, Vitor, vai para lá, faça, porque eu não quero que o governo mude de ideia e mude esse programa e eu perca a chance de ter você aqui garantido. Mas a verdade era que eu não queria pagar o college. Eu lembro que ele ainda falou, tá, tudo bem, entendi. Eu lembro que o agente de imigração não sabia nem do programa. Ele pediu 1 minuto. Ele falou, 1 minuto que eu vou verificar. Ele chamou, veio mais duas pessoas, começaram a pesquisar. Não, tá, realmente. Porque a gente levou tudo, já levou o certificado do TF que eu tinha feito no Brasil, levou tudo bonitinho já. E aí ele falou, tá, entendi o seu ponto, posso fazer o seu, mas eu não tenho justificativa para fazer o do resto da sua família. Eles vão ter que aplicar online. Mas daí a gente, de novo, como a gente pagou para vir pro Canadá, a gente falou, bom, o meu já tá aprovado, já tô com o meu permit aqui, Closed Work Permit, não tem por que tá legal de vocês. Então a gente, a partir daquele momento, a gente assumiu que, ok, deu certo, e aí que a gente falou, tá, então a Brenda vai parar de estudar, e aqueles 5 mil que a gente tinha conseguido juntar com muita luta para pagar o college, que ainda faltava 4, foi que a gente conseguiu comprar o nosso primeiro carro aqui. Que daí as coisas começaram. Então esse foi o primeiro plot twist ali da história. Até quem está aqui no Canadá, eu sei que tem muita gente que está aqui no Canadá nos assistindo, existe uma regra de 150 dias para os estudantes. Peço gentilmente que vocês pesquisem, não vou tomar o tempo aqui explicando que é a história dos meninos, mas pesquisem em relação a isso, tá? Se você está numa encruzilhada, pesquise sobre isso, que muita gente às vezes não tem, obviamente, dinheiro para pagar. Essa é uma realidade de muitas famílias, garanto que os meninos também conhecem muitas famílias que não têm dinheiro para pagar o college, que eles estão numa encruzilhada. Então pesquise sobre a regra dos 150 dias para os estudantes aqui no Canadá, para você ter pelo menos uma luz aí em relação que poderia também ter sido usado na história dos meninos nesse caso. Mas voltando à história de vocês, passou isso, aplicou online, e aí? E aí começou, acho que uma nova fase, com um pouco mais de tranquilidade, né? Tipo, temos 2 anos agora. A gente tinha um Closed Work Permit de 2 anos, mas na verdade não era uma tranquilidade, né? Porque eu sempre ficava, não, agora então vamos voltar a estudar, vamos correr, fazer prova e tudo mais. Porém, a gente não tinha nenhum familiar para cuidar de crianças, ele tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar também. Afinal, o custo de vida estava aumentando também, né? Não são só flores, né? Não é que o custo diminui. Não, o custo não diminuiu nada, só livrou uma conta. Na época, a gente recebeu muita ajuda também. Eu me inscrevia, gente, para todos os programas de ajuda que tinha. As crianças iam no Community Center, faziam as coisas tudo de graça. Eles faziam aula de natação, faziam balé. A minha filha fazia balé, as meninas faziam taekwondo, eles faziam tudo de graça. A gente pegava na época, sim, comida do Food Bank, porque a gente realmente precisava. A escola ajudou muita gente, a professora deu roupa pra gente, pras crianças, porque ela sabia que a gente era novo e eles realmente ajudaram muito a gente nessa questão. Então as coisas foram dando certo, mas a gente também sempre foi atrás procurar informação. A gente foi atrás de se inscrever no programa do benefício que você não paga lá a energia elétrica. A gente foi atrás de tudo, porque se a gente ficasse lá sentado, a gente não ia ter nada. E depois desse período, que foi assim, imagino que muito sofrido, que você agora poderia trabalhar, o Victor também estava trabalhando, você estava aí com as crianças nessa lida de vai, leva, busca para fazer todas essas atividades. Como que vocês se organizaram para conseguirem a elegibilidade para os programas de imigração? Porque querendo ou não, vocês estavam com visto de trabalho. Visto de trabalho tem um prazo, né? Tem uma data de vencimento. E aí? A gente ficou com esse prazo de 2 anos, e próximo de chegar o de 2 anos, o Victor fez a prova de novo do francês, aqui no Canadá já, mas ele tirou 6 de novo. É porque assim, que nem você estava falando, a vida continuava, então
depois que a gente conseguiu tirar o peso dos estudos ali, que a gente tinha um prazo mais curto, estendeu por 2 anos, meio que a gente se concentrou em sobreviver. Então, trabalhei. Eu acho que estamos há 3 anos aqui. Em 3 anos, no Canadá, eu nunca trabalhei isso na vida no Brasil, que eu trabalhei aqui. Então, a gente se concentrou em trabalhar, sobreviver. Só que chegou no final de 2024, a gente sabia que em junho de 2026, não, junho de 2025, desculpa, em junho de 2025 ia acabar o nosso permit. Aí a gente falou, tá, a minha prova do francês já não era mais válida, já tinha passado 2 anos. E eu fiquei um bom tempo também sem poder trabalhar, porque eles fizeram o visto do Vitor, mas eles não fizeram o meu. Então eu não tinha permissão para trabalhar. Então, tipo, ficou... Durante esse período, a Brenda não precisou estudar, mas ela ficou ali cuidando da casa, cuidando das crianças, corre pra cá, corre pra lá, mas sem poder trabalhar. Então era só a minha renda pra sustentar tudo. Então a gente se concentrou só em trabalhar. Isso não deu para estudar francês, não deu para estudar inglês. Só falava português no trabalho. Então, e nesse período a gente não tinha nenhuma prova. A gente não tinha TEF, não tinha CELPIP, nada. Ninguém, nem eu nem a Brenda tinha uma prova de proficiência. Minto, eu tinha até feito o CELPIP na época. No meu primeiro ano eu fiz o CELPIP. Eu peguei CLB 7. Por que será? Porque a gente tava pensando. A gente tava tentando. A gente queria ter um perfil aberto. A gente queria ter um perfil aberto. Só que... aí era por isso, era porque só a gente que só o meu 7, aberto. sem o francês, com o francês já vencido, não era nada. E é importante também ressaltar, para quem está nos ouvindo, que muitas pessoas pensam, não, quando eu chegar no Canadá, tudo se resolve. Não, lá vai ser mais fácil. Galera, a vida aqui é assim como é que os meninos estão explicando, né? Quando você chega nessas condições, ainda mais com um dinheiro curto, para você conseguir se dedicar para o teste de proficiência, você realmente vai ter que abdicar de alguma coisa para você incluir na sua vida esse tempo de estudo. Senão não vai funcionar. Não vai funcionar. Aí, entre 2024, 2025, no inverno aqui, meu trabalho é sazonal, não dá para fazer concreto. Não dá pra fazer concreto durante o inverno. Isso é um problema, entre aspas, né? Porque tem que ver o que faz da vida nesse período. Mas foi o que... Mas, daí, no inverno de 2024 para 2025, que a gente sabia que 2025 ia vencer o nosso permit, eu falei, não, vamos usar esse inverno, então, para estudar. Porque no primeiro inverno nosso, a gente procurou alguma forma de fazer dinheiro, porque não dava para parar. Então eu procurei alguma coisa, a gente se virou, não parei. Mas a gente falou, então vamos fazer o seguinte, em vez de você se virar e procurar alguma coisa, fique em casa, reestudo francês, porque o francês eu literalmente abandonei nesse período, não tinha mais nada então eu abandonei o francês nesse período. Ela falou, reestudo francês e faz a prova de novo. Aí foi quando eu peguei o mesmo material que eu ainda tinha acesso da Janete, porque como foi naquela... Pra quem conhece coisa da Janete, a Janete teve aquela transição e eu fui da turma 3 da Janete. Então ela deu um acesso pra gente um pouco mais prolongado. Então eu usei o material lá, por conta própria ali, tentei reestudar um pouco, mas eu tava focado no CLB 5, porque... Era o mínimo. Era o mínimo pra poder renovar o meu permit de trabalho. Então eu foquei, me arrependo um pouquinho, talvez, sim. Aí eu estudei esse período para pegar o CLB 5 só na compreensão oral e expressão oral. E foi quando eu fiz a prova em 2025 e peguei CLB 6. E eu acho que, se eu não me engano, foi 6, 6, 7, 8. Mesmo estudando pouco ali, peguei o CLB. Não deu 7, mas que eu falei, tava focado no CLB 5 só. Renovei o meu permit aqui, que inclusive... Por meio do Francophone Mobility Program, de novo. De novo, exatamente. Inclusive deu muito problema esse novo processo, porque encavalou várias coisas que a gente não tinha como mudar, que é validade de passaporte. Então, apesar de eu ser o principal, deram para Brenda 3 anos, para mim deram 1 ano e pouquinho, porque meu passaporte ia vencer. Não, o passaporte dos meus filhos vão vencer. Então eles falaram, não, seus filhos não podem ficar sozinhos aqui, então você tem que voltar. Mesmo eu sendo o principal, o meu ficou segurado, a Brenda tem até 2028. Eu posso ficar aqui, ele vai embora. Então, deu toda essa confusão, e daí foi quando, de novo, a gente falou, não dá para ficar nessa vida de renovar e gastar dinheiro de aplicação e coisa a cada 2 ou 3 anos.
É muita coisa. E outra, a gente não tem a segurança que o Francophone Mobility Program vai existir para Sim. sempre, né? Então, Exatamente. complicado. E Nessa. nessa época eu tava fazendo faxina, assim, o máximo que eu Uau. conseguia. E claro que eu gostaria de trabalhar na área, mas na época eu não tinha tempo para fazer resumê e aplicar para vaga que ia tempo. Naquela época ainda não tinha tanto assim o ChatGPT para ajudar. Então eu realmente tinha que ficar ali mudando a minha cover letter, mudando o meu resumê. Eu tinha aplicado para algumas, mas não tinha resposta. Pouca coisa que eu tinha aplicado. Eu sabia que eu tinha que aplicar mais, mas eu não conseguia. Não dá. Então eu fazia o que tinha que fazer. Precisava de dinheiro, eu falei, eu vou trabalhar com o que eu tenho para trabalhar. E aí, passou 2025 inteiro, a gente conseguiu, aplicou, recebeu o permit e tal. Chegou o inverno, parei de trabalhar de novo. E eu tava naquela, eu quero trabalhar. Eu preciso fazer alguma coisa porque as contas não fecham. E a Brenda, amor, não dá pra gente ficar nessa vida. A gente precisa ter uma segurança. Eu falei, eu concordo, mas é difícil. Eu penso, é muita coisa. Eu lembro que antes da gente vir pro Canadá, a gente teve uma conversa muito madura em casa, que resumiu como a missão da Brenda seria cuidar, a minha seria prover. Então eu carreguei isso muito forte pra cá. Eu preciso prover. Como? Não sei. Então eu até assumo que muitas vezes deixei de lado outras coisas porque eu precisava prover. Isso pra mim é uma coisa muito pesada, sabe? Pra mim é muito forte essa questão financeira de ter o mínimo pra ter as coisas, sabe? Mas eu lembro que a gente tinha feito, a Brenda tinha o sonho de conhecer Quebec City. E não é bem assim a história. Ele A não mulher queria voltar. a mulher sempre revelando a verdade. Ele não queria fazer o francês de jeito nenhum, porque ele queria trabalhar. Trabalhar. Não vou fazer francês, não vou. E ele falando para mim que nunca tinha estudado francês, que era mais fácil eu começar do zero e eu fazer a prova antes dele do que ele, que já tinha tirado 6, 6, 7, 8, fazer a prova e tirar 7. Aí eu, não tem como. eu tinha desculpa que o meu acesso ao curso da Janete agora já venceu. Eu não tenho mais como fazer. Aí eu falei, vamos para Quebec City, dar um ânimo nesse menino para ele querer fazer francês e lá ele que vai ter que se virar falar, porque eu não sei falar francês nenhum. Essa parte não deu certo, porque só foi inglês. Eu falava um bonjour, já percebia um sotaque, já soltava o inglês. Então, mas deu que aí foi aí em dezembro desse ano de 2000, porque foi na volta 2025, dezembro, na volta de trem, teve uma live masterclass, não lembro qual que era o termo exato, da Janete, que ela ia lançar uma nova turma com um programa de aceleração. A Brenda voltou desmaiada durante o trajeto de trem. E eu fiquei lá, sei lá, acho que durou 4 horas a live. Eu fiquei lá, assistindo. A Janete ainda lembrava de mim de 2021. Eu comentei alguma coisa e falei, eu lembro de você, Vitor. Daí começou a criar, sabe aquele calorzinho? E se? E se? Que daí foi então que a gente fez mais umas manobras que todo mundo tem que fazer na vida. Então eu vou mergulhar de novo nesse mundo do francês. Nesse mundo, não do francês, nesse mundo da Janete. Pegamos o curso de novo, falei, não, mas agora eu vou literalmente recomeçar do zero. Recomecei o curso da Janete, entrei no programa de aceleração da Janete e comecei em janeiro, que foi quando começou, eu comecei o curso do zero. Janeiro agora, 2026. Janeiro de 2026. Lógico, eu tinha uma base, eu ainda conseguia lembrar muita coisa e tal, mas eu recomecei, eu vi todos os vídeos. Desde o vídeo sobre alfabeto, pronúncia básica, comecei tudo do zero. Eu peguei meu caderninho, imprimi o calendário lá, ia fazendo um tiquezinho. Eu montei meu próprio calendário. O que era pra fazer em 6 meses, eu falei, eu tenho que fazer em 4, porque em abril eu voltava a trabalhar e eu conheço a minha rotina de trabalho. Trabalhar na construção civil tá só você trabalhando. E quando você chega em casa, você não tem mais energia para mais nada. Então eu falei, eu tenho que terminar. Essa missão agora eu tenho que fazer agora, nesse inverno, seja o que Deus quiser, e vamos com tudo pra cima. A Brenda dando todo o suporte do mundo, de cuidar das crianças, cuidar da casa, cuidar de mim, cuidar da vida. Ela falava, some daqui, vai lá pro basement, estuda. Que daí depois,
lá pro basement, aí a gente se mudou, né? E aí a gente já tava numa townhouse e tal, aí já tava um Teve pouco várias melhor. mudanças nesse caminho aí, porque, graças a Deus, as coisas foram acontecendo pouquinho a pouquinho. Aí foi quando veio essa última onda do francês, que eu acho que seria o novo plot twist ali, que foi quando realmente veio... Foi quando tudo começou a dar ainda mais certo, né? Conta pra gente como que era um pouquinho dessa sua rotina de estudos, que você falou que você ficou de janeiro a abril imerso ali no francês. Como que era a sua rotina de estudos? Como que foi o seu cronograma? Eu estudava, basicamente, qual que era a rotina? A gente acordava de manhã, ia pra academia, naquela época eu ia. Aí a gente voltava, 6h30 da manhã a gente estava em casa, era o tempo de arrumar as coisas para as crianças irem para a escola, e o meu foco era, as crianças estão na escola, eles entram 8h30, mas entre 8h30 e 9h era quando eu sentava, e eu ia até meio-dia, subia para comer, fazer alguma coisa, descia, ficava até 2h30, que daí eu tinha que buscar a Maria Luísa, porque daí a Brenda estava trabalhando. Buscava a Maria Luísa. Aí tinha um período que era um pouco mais conturbado, porque estavam as 3 crianças em casa, às vezes mas eu tentava ainda ficar muito lá. Mas o foco mesmo era tipo o período da manhã, entre 9 a meio-dia, então cerca de 3 horas. 3 horas e depois entre 1 e 2h30. Então dava 4 horas e meia, mas no começo eu estudava depois também. Eu acho que ali no período de janeiro, fevereiro, eu fazia então uma média aí de 6 a 7 horas de estudos por dia. Porque também era a parte que eu tava revisando muita coisa. Então eu via, tipo, muito conteúdo de uma vez só, batidão, porque não era exatamente novo para mim naquele período, então eu conseguia relembrar muita coisa. Aí conforme foi avançando, principalmente quando chegou na fase 2 do curso, que entra um pouco mais de gramática, eu falei, tá, a partir desse ponto, não dá mais, eu preciso ter um pouco mais de atenção. Então ali, realmente, eu comecei a gastar um pouco mais de tempo ali, mas encurtar a minha carga horária, porque ela era um pouco mais profunda, digamos assim. Então, eu acho que de fevereiro a março, eu comecei a fazer ali numa média de 4 horas e meia. Era isso, aproveitava o período que as crianças estavam na escola, muitas vezes à noite, a Brenda ficava com as crianças, eu ficava muitas vezes à noite, agora que lembrei. Fazendo textinho, principalmente a parte final. Aí, de novo, no curso, a gente cria uma comunidade maravilhosa, que tá todo mundo com o mesmo objetivo ali dentro. Todo mundo quer a mesma coisa. Então, você conhece pessoas, começa a conversar e tal. Então, comecei a fazer prática com algumas pessoas ali e tal. Reencontrei uma hoje em dia amiga. Na época eu não conversava muito com ela, mas que ela era da turma 3 também, da Janete, e que voltou pro curso. Então comecei a fazer muita prática com a Aline, fazia todo santo dia. A gente ficava pelo menos 1 hora fazendo prática juntos e tal. A Aline, inclusive, é muito amiga da Rose, que a Rose também era da mesma turma. E eu falava pra ele, a Rose lá, a Rose tá lá. Ela esfregava a Rose na minha cara, assim, ó. Pra quem não conhece a Rose, vou até deixar o vídeo que a Rose conta a jornada dela de imigração. A Rose, ela saiu do completo 0 no inglês, 0 no francês, 0 em absolutamente tudo e conseguiu a residência permanente do Brasil. Tem, sei lá, eu acho que ela é a pessoa que mais tem vídeos aqui no canal. Tem uns 6 vídeos da Rose contando toda a jornada dela. Então você é da turma da Rose mesmo. Da turma da Rose mesmo, a gente começou na mesma turma 3. A Lohane foi sua tutora? Esse ano ela foi algumas vezes minha tutora, esse ano. E o Lucas? O Lucas sim, várias vezes o Lucas foi. Eles também fazem parte da nossa comunidade. A Lohane, o Lucas, a Rose, todos eles. E você ficou 4 meses ali dando a sua vida no francês. E você já tinha marcado a data da prova ou ainda não? A gente marcou a prova, eu acho que em março. Em março a gente marcou a prova para abril. Marcamos para abril, porém... Ah, nossa, é verdade. Sempre tem uma história. Sempre tem uma história. Porém, o college, o centro de aplicação onde a gente ia fazer o TF, mandou e-mail falando que eles estavam tendo um problema com o TF e que temporariamente todos estavam suspensos e que eles iriam reagendar. Aí eu entrei em contato com ele e falei, olha, eu preciso de uma data. Eles falaram, eu não tenho uma data, se você quiser, te devolvo o dinheiro e você pode procurar um novo centro. E aí que eu remarquei a prova para um novo centro e aí que eu fiz a prova em maio. Para contextualizar aqui para a galera,
O negócio é o seguinte, o francês está tão em alta aqui no Canadá que para você conseguir uma data de prova é praticamente uma missão. Eu recebi uma mensagem hoje mesmo de uma amiga de British Columbia. Ela falou assim, Lúcia, eu estou a ponto de viajar para Ontário para conseguir uma data, porque tem pouquíssimas datas e o volume de pessoas que estão estudando para conseguir a nota para ficar aqui no Canadá é algo absurdo. Então, assim, não é fácil assim, quando ele fala, vou devolver o seu dinheiro para remarcar uma outra data, significa ele não sabe que data, né? Ele está realmente indo em busca de uma data, de um verdadeiro, como que chama? Um potinho, correndo atrás do potinho de ouro, né? Que é uma data para conseguir fazer a prova. E aí que a gente marcou essa prova para maio. Então, depois dessa loucura de 4 meses aí de estudo, eu não aguentava mais, sendo bem sincero. Eu lembro que eu falava muito com a Aline. É mais por conta da pressão, né? Não por conta do francês em si, por conta da pressão, porque que você precisa da nota. Eu já bati na trave 2 vezes, uma buscando um 5 e então deu uma esperança, sabe? Falei, ali deu. Só que começa a chegar naquela fase final dos estudos, onde eu tava praticando muito texto, minha expressão écrite, para mim sempre foi o meu ponto fraco. A pessoa, lembrando que não queria nem estudar inglês, nem nada, dizia que não conseguia estudar idiomas, que era impossível. Então, era uma dificuldade. Aí eu já não aguentava mais, e foi quando a gente fez a prova. A gente fez a prova, era antes de um feriado aqui no Canadá. Não vou lembrar qual que era. A gente foi para Toronto fazer a prova no sábado. A nossa vantagem é que aqui a gente está 1 hora de Toronto. Aqui na região de Toronto, a oferta para o TEF, para o TCF, ela é um pouco mais ampla. Você consegue, inclusive para o mês que vem, às vezes você encontra umas vaguinhas ali. Aí eu fiz a prova no sábado. Saí da prova com vontade de chorar, porque eu tinha certeza que não tinha dado certo. Eu tinha certeza absoluta, porque eu fiquei muito nervoso. Muito nervoso. A parte das compreensões, eu tava ok, fiz o meu melhor, acredito que vai dar certo. Porque pelo que eu tinha feito de prática, de simulados, tava tudo muito dentro do que eu tava preparado. Lindo. A expressão écrite, falei, ok, acho que deu, mas quando veio na expressão oral, que é a entrevista, é um nível de emoção, adrenalina. Mas, graças a Deus também, o meu examinador, ele era muito bonzinho, assim. Ele desde o começo falou, fica tranquilo, é uma prova, você está sendo avaliado, então é normal que você fique nervoso. Tente ignorar. Ele foi muito compreensivo, foi muito tranquilo nessa parte. Eu lembro o porquê que eu achei que eu não tinha conseguido. Chegou na section B, são duas entrevistas, né, no TEF, eu não entendi muito bem a consigna. E ele tentou, daí eu falei, tá, eu tenho que começar. Começamos o diálogo, é um diálogo de 10 minutos, que eu tenho que convencer ele a participar, convencer ele a fazer uma emissão de rádio, na qual ele seria o locutor. Mas até eu entender o que era para ele ser o locutor, foi uma briga. E em diversos momentos durante esse diálogo, ele meio que tentava jogar algumas coisas, assim, sabe? Então durante o diálogo eu fui entendendo um pouco melhor o que era que estava acontecendo, para eu conseguir tentar usar algum argumento para convencer ele. Mas então, como não foi algo muito claro ali, eu tinha a plena sensação que não tinha dado certo. E eu não sei se isso é um defeito meu ou se é mais comum do que eu imagino, mas eu sempre penso que eu fui pior do que realmente foi. Normal, muita gente acaba se sentindo assim. E não é qualquer desafio, né? Qualquer desafio. A gente fala, nossa, poderia ter feito muito melhor. Exato. Assim como quando eu fiz meu CELPEP, né, uma parte aqui. Nesse meio tempo eu também fiz o CELPEP, porque a gente queria, né, atingir a nota e tal, e o CELPEP era mais fácil do que eu fazer o IELTS. E eu morri de medo, vergonha de falar inglês e tudo mais. Meu inglês não é bom, falava a Brenda. Aí fui lá e tirei CLB 10. Então... Meus amigos, essa história é cheia de plot twist, assim, ó. Caramba, que sensacional. Obrigada. E foi aí, a partir desse momento que eu fiz a prova, agora está comprovado. Então é daí que eu... não, meu inglês é bom. Então aí eu mudei e meu inglês é bom. E aí que estava trabalhando também, eu tinha que atender o telefone e tudo mais. Aí
realmente destravou, porque eu tinha que falar. Não tinha jeito. E neste cenário, com você, CLB10, o Vitor, momentos de tensão. Você fez a prova ali no começo de maio. Quanto tempo depois que você recebeu o resultado? Porque a gente sabe que ali nós tivemos um sorteio no Express Entry no dia 28 de maio. Então, ai, meu coração. A gente fez a prova, eu não vou lembrar a data, mas que foi Labor Day, então foi no sábado. Eu falei, com certeza, a gente vai demorar no mínimo uma semana para receber esse resultado. Porque quando eu fiz lá em 2021 no Brasil, teve problema, inclusive, na minha prova, para receber o resultado, demorou um mês. É além do normal, mas demorou. Quando eu fiz a prova também em 2025, também demorou acho que 2 semanas para esse resultado. Eu falei, não vai sair agora. Eu tenho certeza que, ainda mais que eu fiz um sábado, amanhã é domingo, tem Labor Day, é feriado, vão demorar. Saímos de Toronto, a gente foi, a gente voltou para casa direto. Falei, a ideia era para um parque, fazer uma coisa. Falei, amor, eu tô passando mal, eu fico muito nervoso. Falei, eu quero ir para casa. Desculpa, eu quero ir para casa. Uma sensação muito ruim. Falei, entreguei para Deus. Falei, agora seja o que Deus quiser, o que foi feito, foi feito. Viemos para casa, tal. Passou o dia, dormimos. Domingo de manhã acordei, mania de acordar, olhar o celular assim. Vi um e-mail do centro de aplicação do qual eu fiz a prova. Eu, abri o e-mail. Seu resultado já está disponível no portal. Em um dia. Num domingo. Menos de um dia, porque eu terminei a prova, era 3 horas da tarde. Foi menos de um dia. No domingo, 8 horas da manhã, o resultado estava divulgado. Eu lembro que eu abri, a Brenda estava dormindo do meu lado. Eu abri, eu gelei, assim, ó. Eu olhei CLB 8 nas duas compreensões. A expressão écrite, CLB 7. Aí eu fui para a expressão oral, com aquela vontade de chorar, já sabendo que ia dar errado. Aí eu olhei CLB 7. Eu grudei na Brenda, a Brenda dormindo, coitada. Eu grudei no braço dela assim, amor, eu consegui! Eu chorava. A Brenda, naquele primeiro, eu lembro dela falando assim, conseguiu o quê, amor? Conseguiu o quê? Falei, o resultado saiu, eu consegui! E foi uma emoção, eu acho que foi uma das maiores emoções, assim, porque foi meio que a concretização de um sonho, assim. Não estamos nem falando de PR. Não estamos falando de uma jornada que a gente se dedicou tanto e precisava de um carimbo, assim, sabe? Tipo, sabe, valeu a pena. Eu lembro de algumas vezes encontrar alguns amigos do trabalho durante o inverno e falava, nossa, mas eu falava, não, eu tenho que voltar porque eu tenho que continuar estudando. Nossa, vai virar professor de francês agora, tanto que estuda? Porque quem não tá nessa vida não entende o que é. E eu tinha muito medo de, sabe, ficar aquela sensação de, será que vale a pena tudo isso? E veio aquele resultado, eu falei, deu certo. Deu certo, depois de tanta luta, deu certo. No mesmo dia, a Brenda já pegou notebook. Nossa, na mesma hora. Deixa eu atualizar o nosso preview no Express Entry. Já atualizou, colocou lá. E a gente ficou com 406 pontos. My God, não, para contextualizar, pessoal, vocês não estão entendendo. Ele acabou de falar que ele ficou com 406 pontos. Vem aqui comigo. O sorteio de maio de 2026 foi de 409 pontos. Por 3 pontos. Por 3 pontos. Por 3 pontos. Porque o CELP tinha vencido e a gente não tinha. Exato. Se eu tivesse um CELP... Não, para tudo. Gente, essa é a história com o maior número de plot twists que eu já vi. Cortou vários. A gente cortou vários. Meu Deus, e aí? E aí, foi uma decisão também, né? E a gente somos uma família de 2 pessoas com 3 crianças, é difícil pagar aluguel de uma casa, pagar carro, pagar tudo, e ainda temos um cachorro agora também. Se não bastasse todos os desafios. Então, é difícil. Então, a gente falou, bom, sabemos que o francês não vai parar.
vai continuar. Se não for chamado agora, a gente vai conseguir na próxima. A gente tem a chance de economizar $300. Então vamos tentar sem o CELPIP, sem a dor de cabeça de ter que, né, a pressão ali de fazer uma prova e $300, então vamos correr o risco. E corremos o risco e faltaram 3 pontos. Então eu fiz a minha prova no dia 16 de maio, num sábado. O resultado saiu no domingo, dia 17 de maio. E o sorteio foi no dia 20 alguma coisa, não foi? O sorteio. O sorteio foi no dia 28 de maio. Então, teve muitas decisões nesse meio tempo. Como a gente conseguiu ficar com 406 pontos, a gente falou, vai que teve chamada de 390 e poucos pontos. Então... Teve chamada de 400. Então, poderia ser que... E eu tinha acabado de sair de uma jornada de estudos maçantes. E que nem eu falei no começo. Apesar de ter um pouco mais de confiança no inglês, eu não estava estudando, praticando e tal. Eu falei, eu não consigo, eu não sinto confiança de chegar e fazer um CELP agora, tipo, vamos fazer. Então, como a gente fez a prova, recebeu o resultado no dia 17, falou, tá, vamos aguardar, ver se essa próxima chamada a gente entra. E eu tinha um outro medo, e hoje em dia eu não me arrependo de a gente não ter feito o CELP, porque senão eu acho que eu me jogaria na frente de um caminhão. Qual que era o meu medo? Como eu fiz a prova no dia 16 de maio, 16 mais 7, 25, eu conseguiria fazer a prova no máximo uma semana depois, né? Ia fazer a prova no dia 25, o CELP. Porque tinha rotina de trabalho. Eu já tava trabalhando, já tinha voltado a trabalhar. Não Maio dava. já tô trabalhando. Então, eu ia fazer a prova num sábado, por exemplo, dia 25 de maio. E se não sair resultado? E se o resultado sai no dia 28 de maio, sai um resultado lá CLB7, agora a gente consegue aplicar. A gente vai atualizar, mas já foi a chamada. Eu me jogo na frente de um caminhão, simplesmente assim. Não tem outra... Vou lá pra Niagara e pulo lá no barril. Então a gente não fez o CELP, pagou pra ver e foi assim, na trave, por 3 pontos, que a gente não conseguiu a chamada de maio. E aí a gente falou, tá, agora vamos tentar fazer esse CELP. Com o Teacher Mike, recomendações aí. Você quase não influenciou a gente. Inclusive, para quem não conhece, né, vou deixar o link do Teacher Mike aqui, porque ele, assim como a professora Janete acaba auxiliando nessa jornada do francês, o Teacher Mike acaba ajudando nesta jornada do inglês com a prova do CELPIP. Inclusive, para quem está assistindo aqui, você tem 14 dias grátis para você testar a prova no simulador do Teacher Mike. Recomendo, inclusive. Usei por 3 dias antes da prova e me ajudou muito. E aí foi quando saiu esse sorteio, eu falei, então, vamos fazer o CELP. Fiz o CELP, consegui, eu acho que foi CLB... Eu me surpreendi muito com a minha nota, eu falei, eu achava que foi CLB 9,9, teve um 8. E ele que não conversa no trabalho, nada, e o inglês dele é ruim. Uou! Caramba! Meu Deus! E a tua nota foi para quanto? 464 pontos. Aí era tipo certeza. Não... Gente, prestem atenção. Isso eu falo com muita frequência aqui no canal. Gente, olha o poder que o idioma tem no perfil no Express Entry. Por favor, se essa história dos meninos não fez com que você acordasse em relação ao teste de proficiência, gente, pelo amor de Deus, estudem, estudem, estudem. É a diferença entre você não ter a residência permanente e você ter a residência permanente. Especialmente se você está aqui no Canadá. Os meninos estão no Canadá, pelo amor de Deus. Se você está no Canadá, não postergue a decisão de você estudar para o teste de proficiência. Já esteve na minha pele. Os meninos também tiveram nessa pele. Quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo assistiram essa história até agora? Olha que história difícil, cheia de altos e baixos. E olha o que fez a diferença. Estudar para o teste de proficiência. Uma coisa um exemplo eu gosto de dar para muitas pessoas, mas falam, não, eu tô estudando inglês, eu tô estudando francês. Mas não é só isso, igual você falou, é o teste. No Brasil, existe a prova do Enem, a famosa prova do Enem. Tem a prova de redação, tem a prova de português. Nós somos brasileiros, falamos português. Alguém vai lá... E só faz a prova? Só faz a prova? Não vai tirar 1000 na redação? Quem tira 1000 na redação? É muito difícil. Então não é só você saber falar a língua.
você tem que saber fazer a prova. É isso que importa. E você, com mais de 460 pontos, aí atualizou o perfil, né? Que toda vez que você tem um resultado do teste de proficiência, você vai lá e atualiza o perfil, pelo amor de Deus. Inclusive, vou falar uma coisa pra vocês. Se o Vitor estava a ponto de querer se jogar no caminhão, presta atenção. Ó, sempre que você vai lembrar de mim, você recebeu a prova, você viu o e-mail, assim, do jeito que o Vitor viu? No segundo 2 que você viu a nota, você vai na frente do computador e você atualiza o seu perfil, porque você não sabe quando que vai ser o sorteio. Olha quantos sorteios loucos que nós já tivemos no Express Entry e que muita gente não conseguiu aproveitar essa oportunidade porque ela não. Eu vou quando eu chegar em casa eu atualizo, eu vou deixar para depois. Tem vezes que a oportunidade ela passa uma única vez. Eu não conheço o seu perfil, eu não sei qual é a sua nota, mas às vezes você tava assim, ó, 2, 3 pontinhos de você conseguir aquele sorteio e você deixou passar porque você não atualizou o perfil. Então, por favor, não deixe de atualizar o seu perfil. E os meninos atualizaram. E aí veio um período também de agonia, Silêncio. porque estava tendo sorteio a cada 15 dias do francês. Cada 15 dias. E veio 1 mês e meio quase sem sorteio. Muito Toda bem. semana a gente olhava o bendito site para ver se tinha sorteio. E foi criando. Quando você começa a fazer uma coisa várias vezes, você meio que cria uma tendência que você percebe ali. A gente falou, não, toda vez tem um sorteio do SEC. Numa quinta-feira. Aí depois, às O vezes SEC, vai ter. Daí tem não, o SEC na PNP. terça, né? Daí depois o PNP. E depois tem Na o French. quinta tem o French. Aí teve uma semana que teve lá, amor, teve sorteio do SEC hoje. O dia seguinte, eu trabalhava pensando em qualquer. Não dava pra fazer. Eu trabalhava no automático, porque eu toda hora olhava o celular. Vamos ver se teve SEC, o sorteio francês. Da área da saúde. Que raiva, hoje foi da área da saúde. Passa o dia seguinte. Não, vamos ver hoje. Não, foi Provincial Nominee Program. O Provincial primeiro, o terceiro era pra ser o French, o terceiro foi da área da saúde. Aí a gente. Poxa! Mas, né, depois. Aí depois. Então, no dia 9 de julho de 2026, teve mais um sorteio do francês. Uhum. E aí? E aí? E aí o mundo caiu e subiu ao mesmo tempo, sei lá o que aconteceu, porque a gente conseguiu. Na verdade, aí ainda tava com medo, porque a gente não tinha recebido o e-mail. Não tinha nada, né? Gente, isso é tão normal. Vamos aproveitar aqui para falar para as pessoas. Gente, não se desesperem. Quando sai o sorteio no site... Não façam que nem eu, não se desesperem. Porque realmente demora para chegar o e-mail. Tem vezes que chega depois de um dia, depois de 24 horas. Então, assim, fiquem tranquilos. Demora mesmo, tá? Para chegar o e-mail. Em alguns casos, tem gente que recebe na hora. Mas não é todo mundo que recebe. Mas nosso caso tem que ser com emoção, então. Eu descrevi, o sorteio foi por volta das 11 horas da manhã, foi 10h30, alguma coisa assim que foi divulgado. A gente recebeu e-mail 10 para 5 da tarde. A sensação que eu tive, a melhor forma de descrever foi: somos brasileiros, estamos na final da Copa do Mundo, aos 52 do segundo tempo, 0-0, o Brasil fez o gol. Brasil campeão, mas o lance foi pro VAR. Estamos esperando o VAR confirmar o gol. E o VAR não confirma esse gol. Era essa a sensação. Do grito entalado na garganta aqui. E eu que tinha feito o perfil, né? Aí eu tava, não, ai meu Deus, será que fiz uma coisa errada? Não, mas não tem nada errado, porque eu fiz tudo certo. Mas e se tiver errado? Então, aí... no dia 9 de julho de 2026, a nota de corte foi 420 e vocês estavam com 464. Isso. Sim. E aí aqui, outra coisa, o francês nos salvando, que não só a nota, né, mas o nosso perfil no Express Entry, a gente foi chamado, né, por conta do francês, mas o trabalho dele, por conta da gente estar aqui, por conta da prova do francês, a gente infelizmente ainda não tem comprovação financeira, mas o trabalho dele, como ele está trabalhando, eu também aqui agora estou trabalhando, então a gente consegue comprovar nossa renda com o trabalho. Se a gente não estivesse aqui,
Eu não sei se A a gente gente não teria o dinheiro ou- para comprovar ter essa comprovação financeira, então deu certo. Exatamente, essa é uma questão, é um detalhe, inclusive, deixo de recomendação sempre, um dos pontos principais que nós comentamos aqui no nosso canal é você estudar o programa pelo qual você está aplicando, assim como a Brenda falou, você está fazendo tudo sozinha, certo? Aham, sim. Mostrando para vocês que é possível, mais uma vez. Você estudando o site oficial do Canadá, você consegue fazer. Os meninos estão aqui provando para vocês que é possível. E sim, pelo perfil deles, olha só, toda essa jornada do francês, a jornada com o inglês, somando todas as questões, experiência de trabalho, formação, é todo o seu background. O que é o Express Entry? É o Sistema Federal de Imigração aqui do Canadá, um sistema de pontos. Então, todo detalhe do seu perfil acaba pontuando e você vai somando pontos. O que eles fizeram até agora? Eles estavam na corrida para aumentar os pontos e o idioma que foi o fator, assim, preponderante para eles conseguirem esta chamada. Então, agora sim podemos comemorar. Agora sim podemos comemorar. Agora sim. Meu parabéns. Agora é só trabalhar na documentação. Muito bem. Meus parabéns, gente. Todo mundo que está nessa jornada de imigração, eu desejo verdadeiramente que vocês sintam a leveza deste momento, porque eu costumo falar, o meu momento mais feliz nessa jornada de imigração não foi o momento em que eu recebi o meu cartão de residente permanente ou quando eu recebi a confirmação da residência permanente, foi quando eu enviei a minha aplicação, porque aquele fardo de correr atrás da elegibilidade de um processo é esse fardo que ele é pesado demais. Depois que você envia a documentação, você fez a sua parte, já não está mais nas suas mãos, está na mão do governo. O governo agora que vai ter que revisar a documentação e você fazendo absolutamente tudo certo, que a Brenda fará ali, seguindo o passo a passo do site oficial, não tem problema. A questão é aquele fardo de você realmente se tornar elegível. E para os meninos tem um fardo a mais, que é o vencimento do seu visto de trabalho. Nossa, essa vida Nossa, Passou, menina, passou. com data de validade acabou. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilha, gente, que história, que história. Eu tenho certeza que para quem esteve aí assistindo foi lição atrás de lição, e esse é o nosso desejo, né? Compartilhando a história das pessoas, que você consiga aprender com a jornada dos outros. E eu até quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês pudessem deixar um conselho para quem está ainda nessa jornada de imigração, qual conselho seria esse, especialmente para as pessoas que estão aqui no Canadá? O principal mesmo, faça francês. Estuda francês. Se você quer imigrar, estude Primeiro francês. ponto é esse. Para quem não começou, estude francês. Eu sempre. Para quem começou, não desista. Não é fácil. Não foi fácil. Eu mandei um videozinho lá, inclusive eu vi que a Janete postou. Mas de toda a frase, tudo que eu falei lá, o que eu falei é n'abandonnez pas jamais votre vos rêves. Não abandone nunca seus sonhos. Porque é difícil. Não foi uma vez que eu pensei em desistir. Não foi uma vez que eu falei, tô cansado. Mas, ao mesmo tempo, não foi uma vez que eu falei, por que eu vou parar agora? Porque às vezes a gente recebe não. A gente vai receber não. Pode acontecer de você estudar muito e pegar uns... E não dá certo. Mas se não deu certo hoje, amanhã continua. Então acho que são esses dois conselhos. Para quem não começou, comece. E para quem já tá nesse caminho, não desista. Não desista porque vai dar certo. Vai dar certo. Se você entregou na mão de Deus, se você tá fazendo a sua parte, vai dar certo. Perfeito. E eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Eu tenho certeza que essa história vai iluminar a jornada de muitas pessoas. Então, deixa aqui uma muito obrigada para vocês. Nós que agradecemos Nós que a agradecemos. oportunidade de poder compartilhar e espero que podemos ajudar várias pessoas. E assim como eles, você também consegue começar agora a estudar o francês, mesmo se você estiver no absoluto zero e conquistar o NCLC 7, essa que é a nota necessária para você ser elegível para essa categoria do Express Entry, que é o Sistema Federal de Imigração aqui do Canadá. E tudo isso
em menos de um ano. É isso que o método da professora Janete, ele te entrega. Se você realmente seguir o calendário de aulas ali da professora Janete, daqui um ano, é você mesmo que vai estar comemorando esse convite para você aplicar para a residência permanente aqui do Canadá. Eu vou deixar aí um comentário fixado todas as informações em relação ao curso da professora Janete e também o WhatsApp da equipe dela, caso você tenha qualquer dúvida. Inclusive, nós temos vários vídeos aqui no nosso canal contando a história de outras pessoas também que, graças ao francês, conquistaram a residência permanente do Canadá. E eu desejo que você também seja uma delas. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui para nós. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo por aqui. Considere se inscrever. Tem um botão aqui embaixo, basta você clicar nele para você se tornar um inscrito aqui do nosso canal e conseguir conferir todos os mais de 1000 vídeos que nós temos aqui falando sobre a vida no Canadá. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!